Em um mundo cada vez mais conectado e mais exigente em termos de transparência, a reputação corporativa se tornou um dos ativos mais valiosos das empresas. Mas como gerenciar essa reputação diante das pressões crescentes em torno da agenda de sustentabilidade? E como lidar com os riscos de desconexão entre discurso e prática, que podem levar a acusações de greenwashing ou, no sentido oposto, de brownwashing? Eu sou Vinícius Picanso, professor do INSPER e pesquisador do Centro de Estudos em Negócios, o CENEG. No episódio de hoje, nós vamos discutir os dilemas e as estratégias de comunicação empresarial em sustentabilidade. Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber o pesquisador e professor da casa, Pedro Macul, do Núcleo de Estratégia do INSPER. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é nosso em receber você, Pedro. E a Jandaracy Araújo, conselheira de administração. É um prazer estar aqui com você hoje, Vinícius e Pedro também. Foi muito bom. Obrigado pelo convite, Vinícius. Prazer ter você aqui com a gente, Jandaracy. Muito obrigado por aceitar o convite. Esse é mais um episódio da série CENEG Talks, um espaço dedicado ao debate sobre sustentabilidade numa perspectiva ambiental, social e também de cultura e comportamento organizacional das empresas. Em cada episódio, teremos sempre um pesquisador do INSPER e um especialista de mercado, do terceiro setor ou da academia, para trazer importantes insights sobre a sustentabilidade em suas diferentes abordagens. Jandaracy, eu queria começar com você perguntando sobre esse contexto que muitas empresas hoje vivem essa pressão crescente em torno de indicadores de sustentabilidade, né? Do ponto de vista do mercado, como que essa pressão afeta a forma com que elas comunicam as suas ações e como, por consequência, elas constroem a reputação? No começo, a gente via uma necessidade muito. As empresas não sabiam muito bem o que reportar e o que comunicar. Foram surgindo os relatórios, né, GRI, SASB, todos os outros que a gente conhece, muito setorizados. Então, o GRI, que é um pouco mais amplo e ele traz uma visão mais ampla, trazendo um impacto social, ambiental e governança dentro dessa agenda ESG. Você tem o TCFD, que é muito mais voltado para ambiental, mas a regulação foi um fator importante. E aí, o que puxou muito mais essa agenda foi a questão ambiental mesmo, né? Então, a pressão por reporte sobre como a empresa estava cuidando, né, da questão ambiental, do impacto ambiental que ela causa na sociedade, foi que gerou esse boom, né? Então, você vai acompanhando a história, todos os grandes, né, escândalos que a gente teve, e aí vamos falar das petroleiras lá no passado, isso foi pressionando, porque gerava prejuízos significativos. Depois a gente vem para as mineradoras, então os setores muito mais duros, pelos incidentes que aconteceram ao longo da história, foram sendo pressionados a prestar contas e a reportar o que estava sendo feito e trazer esse impacto. Em um segundo momento, a gente começa esse questionamento, tá bom, mas o que essa empresa também faz de impacto social? E aí, a gente entende no Brasil, eu costumo dizer que nós fomos pioneiros em algumas coisas, a gente fala muito pouco sobre isso, né? A lei das SA já fala sobre o impacto social das empresas, da responsabilidade social das empresas, que é uma questão muito ampla, que a gente fala relação com a comunidade, relação com a comunidade, com os colaboradores, não é só para fora, é para dentro também. Então, a gente desde da lei das SA de 76 já tratava sobre isso, mas a gente nunca cobrou. Estava codificado lá, mas não tinha Codificado uma... lá, você tinha uma orientação legal nessa questão de responsabilidade social. Por outro lado, também você tinha muito claro a questão ambiental, com as regulamentações que muita gente reclama. Hoje a gente viu aí algumas votações recentes tratando e tentando flexibilizar isso de uma forma prejudicial para o meio ambiente. Mas todo esse movimento que não foi, vamos dizer assim, conjunto, mas foi setorizado, começou a exigir que as empresas começassem a reportar. Então, os investidores, pelo seu lado, na verdade, com um olhar de risco, porque você tem uma perda significativa de valor de mercado, né? Você tem que tratar o quanto você gasta tentando limpar a reputação, o quanto você paga com indenizações, dependendo da situação, que era que acontecia muito com essas empresas do setor de transformação e setor mais duro, como petroleiro e mineração, né? A gente tem vários casos, e depois a gente vai se espalhando esse conceito para as demais empresas, que vai falando de
coisas que a legislação puxou. Olha que interessante. Primeiro a gente tinha questão legal, depois veio um processo de conscientização da sociedade, para hoje a gente ter também os investidores questionando. E a gente vai falar, por exemplo, de trabalho análogo à escravidão. Né? Muito comum a gente, né, tem que falar no setor agro, infelizmente no setor da moda, no mundo inteiro. Sempre teve essa discussão. Né? A gente tem casos emblemáticos de grandes marcas que tiveram várias denúncias de trabalho análogo à escravidão. Isso é uma questão, está lá no ESSA, do social, e tem um risco. Tem um risco reputacional, tem um risco indenizatório, e a gente também acompanha muita coisa aqui no Brasil, né? E toda hora, infelizmente, a gente é lembrado disso. É lembrado disso, que isso é um fator ainda a ser discutido. Perfeito. Pedro, indo agora para o mundo acadêmico, né? O que a literatura sobre gestão da reputação tem falado sobre essa pressão? Que riscos e oportunidades ela acaba trazendo? Bom, então, eu acho que a Jandaracy trouxe uns pontos super interessantes. E eu queria pegar um gancho nessa parte dos investidores como parte da pressão de mudança, né? Eu acho que, assim, se a gente colocar uma visão cética, ok? Onde a gente deixa toda a parte moral de lado e pensa simplesmente na lógica econômica. Sempre a matemática disso é quanto que vai me custar fazer uma ação ou uma operação mais limpa, mais segura, mais responsável, versus quanto que vai me custar fazer essa reparação de danos multiplicado pela probabilidade de eu ser pego. Né? Então, acho que sempre o ponto, se a gente pensar simplesmente numa lógica econômica, de novo, esquecendo moral, todo mundo só está interessado na carteira. São essas as duas chaves aqui, né? Uma é o quanto que eu vou ser punido, seja pelo mercado com... o cliente agora me vê... o tamanho da punição, digamos. Exato. O cliente me vê como uma empresa que ele não quer estar associado, ou meus fornecedores também não querem estar associados a mim, ou eu vou receber uma multa gigantesca por ter feito alguma coisa. Ou vou precisar pagar indenização legal, porque vou receber processo. E, bom, a outra parte é a parte do monitoramento, né? Que vai influenciar essa probabilidade de eu ser pego. E isso faz total diferença, depende da indústria onde a gente está operando, né? Depende da localização onde a gente está operando, mas também isso depende do quanto de interesse a gente tem em geral pela sociedade. Então, se a gente pensar nos investidores, assim, o risco dele está diretamente atrelado a como ele faz essa percepção do que a empresa vai fazer de cálculo. Então, se é algo que tá bombando, né? Assim, é uma coisa que todo mundo tá de olho nisso e é algo que vai afetar, de novo, sem consideração moral, os investidores vão exigir cada vez mais que as empresas vão pro lado, né, de realmente fazer uma operação mais limpa, mais sustentável, mais responsável, simplesmente porque a conta não fecha mais de fazer uma operação irresponsável. O risco é muito maior, né? São vários riscos, né? É um risco do cenário econômico, um risco reputacional que, de uma forma geral, se mensura muito pouco o tamanho que o quanto você gasta para limpar a reputação. A gente ainda não tem muita clareza, eu costumo dizer, e olhando, né, nesse cenário, quase, você não mensura. Eu ainda não vi recentemente, posso até buscar, mas um estudo que fale o quanto custa cuidar ou limpar uma reputação. Você está totalmente correta em questão de não ter medição sobre isso, que a medição é muito difícil. Porque como é que você mede? Vamos lá, então o risco reputacional, claro, tem uma coisa de mídia, né? Então as pessoas falando, sei lá, você consegue hoje fazer data scraping, né? Puxar todos os dados de Twitter, enfim, essas coisas, mídias sociais, ver mídia, olhar, fazer análise textual, entender se estão fazendo
falando mal, falando Que bem. tipo de comentário está sendo feito? Exatamente, mas é muito mais profundo do que isso, porque tem uma percepção que é da pessoa e que ela não tá dividindo em massa isso. É aquela coisa necessariamente ela tá postando nas É redes aquela coisa na sociais, roda de conversa, é aquela coisa que na hora que ela vai no supermercado, ela vai Ela olhar, ou na hora vai que ela vai... na hora de decidir. Ela lembra, ela volta à memória rapidamente. Exatamente. E não só é uma coisa que é difícil de medir no sentido de realmente capturar essas reações, ela é muito heterogênea, ou seja, ela varia muito de pessoa para pessoa ou de localização para localização. Tem muitos fatores que influenciam isso. Exatamente. E acaba sendo assim, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer basicamente um censo? Você vai colocar gente batendo na porta e falar, olha, o que você acha sobre a empresa, né? Mas assim, curioso. Alguns setores sentem mais rápido, né? Como com certeza. Então, quando a gente está falando vamos falar de bens de consumo. Principalmente os B2C, né? Os B2C são os que mais sentem muito rápido, porque... É uma massa de consumidoras e consumidores, ali, né? E na hora, né? É instantâneo. É muito instantâneo, é protesto, tudo isso tumultua, você perde fluxo, você perde venda, na hora, é ali, acontece. Quente. É o pulso da operação, né? Agora, quando você está falando do fornecedor da peça de motor que usa na broca de perfuração da Petrobras. O consumidor não está olhando para isso. Ele nem sabe quem é essa empresa. Quem é essa empresa. Né? Exatamente. Não são marcas que estão na casa das pessoas, né? Na vida das pessoas no dia a dia. Então isso já começa a ser um pouco mais um pouco mais difícil, e eu acho que é principalmente aí que mora o problema de medição, né? E não só de medição, como de pressão também. Em quais situações você percebe as empresas sendo acusadas de greenwashing, ou até, né, desse termo mais recente aí do brownwashing, e como é que elas tentam lidar com isso, na tua visão? Quando elas só tentam lidar quando elas são pegas. A verdade é essa, né? Enquanto isso, elas vão fazendo. Mas a gente tem vários exemplos de greenwashing, e vou trazer de novo. Fica muito mais palpável quando a gente está falando de empresas B2C. Né? Dieselgate. Tá ali. É muito, né? Então, é muito mais fácil. Né? Então, quando você tem... E olha que interessante, era uma regulamentação para menos emissões. Vamos burlar a regulamentação. Né? A ideia foi, vai burlar a regulamentação. Eu faço uma medição que não vai ter nenhuma auditoria sobre a forma que eu estou medindo, eu coloco o número que eu quiser, que aquele motor novo, aquela tecnologia está fornecendo. A gente está falando, por exemplo, e aí eu vou trazer moda, porque é muito palatável. Para quem vai assistir, vai entender o que é que a gente está falando de greenwashing. Por um lado, eu trabalho com crianças em situação de análogo à escravidão. Por outro, eu vou distribuir cestas básicas, alimentos num outro país, né? Também, isso é greenwashing puro. Quem merece ser mais ou menos... É como se a empresa decidisse quem merece ser mais ou menos explorado. Então, isso é um modelo de greenwashing. A gente tem, por exemplo, e aí a gente vem para a indústria, né? A gente deu o exemplo do automóvel, que foi um grande case do que não fazer em termos de greenwashing, mas a gente tem uma série de outros, né? E eu gosto de olhar assim, quem olha o tamanho do greenwashing que a gente tem no Brasil? Empresas de saneamento, por exemplo, né? Que primeiro, a gente está falando que é um problema grave, que vai bater em ambiental e social ao mesmo tempo, que é tratamento de água e esgoto. Por um lado, me faz a propaganda, estamos buscando um restaurante, e depois você descobre que a própria empresa, a gente teve um caso recente aqui em São Paulo, tem algumas semanas, por exemplo, a própria empresa estava despejando esgoto no rio que estava sendo despoluído. Olha aí. Foi um erro de direção, era até quando a gente estava fazendo isso, mas a gente só descobriu isso porque se abriu uma cratera na Marginal Pinheiros. Você tipo vai olhar os outros reportes, estamos evoluindo nos indicadores. Então, você nem precisa citar nome de empresa. A gente tem casos quase que diariamente. Então, quando você olha para o reporte, os últimos reportes da empresa, e você vê em 3 semanas depois,
estourando e o diretor da empresa falando, então, mas não existe provisório. Ou você faz ou você não faz. E, né? Tipo, e não é uma garrafa. Exato. Foi não é que estava despejando alguns copo, mLs ali. alguns mLs, né? Eram bilhões de litros. Então, é o que a gente precisa começar a falar. Então, você tem muito caso. E omitir hoje, sempre vai ter alguém para falar. E é muito a gente falar de greenwash. A gente usa o termo greenwash apenas para a questão ambiental, para essas questões, né? Mas a gente precisa falar também do governance washing, nessa perspectiva. Porque quando, por exemplo, eu vou trazer um processo de greenwashing, eu tenho todos os controles, auditoria, tudo bonitinho, comitês, vamos falar de empresas de capital aberto. Eu tenho lá conselho fiscal, comitê de auditoria, tudo bonitinho. E me sai um escândalo financeiro. Isso é um washing. Todo mundo estava acreditando que os controles e os processos daquela empresa estavam dando conta e estavam prevenindo, e você tem um escândalo financeiro, a gente conhece um caso emblemático, sim. Né, de uma contabilidade criativa. Isso também é um greenwashing, porque você assegura para o seu investidor de que você tem controle, de que suas contas são reais. Você faz relatórios e relatórios. E, no entanto, não você só tem... seu, né? Você tem as empresas de as auditoria. Então, todas envolvidas. Então, tem uma cadeia, né, de empresas. É toda uma cadeia envolvida. Então, o que seria isso? Né? Então, a gente precisa até ampliar esse olhar do green, porque a gente coloca só na parte ambiental ou no social, de vez em quando. Mas eu costumo falar que a gente tem que ter muita atenção. Eu até escrevi um artigo há um tempo atrás falando sobre o governance washing, social washing, porque o green, né, todo mundo vai... A mente da pessoa vai logo para o ambiental, mas não. Tem outros washings. Tem outros washings que têm um impacto tão grave quanto o green. E eu acho que, só para dar um contraponto no que a literatura tá, às vezes a gente até já se perde com a quantidade de washing que a literatura fala. É verdade. Então, a gente não tem só greenwashing, a gente fala de pinkwashing, de colocar, eu tenho mulheres. É uma coisa muito interessante, tá? Eu fiz Enquanto tá na moda, tá? Porque quando a gente sai de moda, ninguém quer falar mais da gente. Que teve a moda, né? É legal ter mulheres, vamos colar que tem mulheres. Aí agora não é mais moda. É interessante essa provocação, porque a moda joga a luz pro tópico, então, aí vira, a gente chama isso, né, na literatura de issue salience, né? A saliência de um tópico. Então é exatamente isso que você falou, é o holofote ali. E o holofote é o que vai influenciar já diretamente naquele ponto que eu falei no começo, da probabilidade. O holofote aumenta muito a probabilidade de ser pego, né? Sim. Mas tem um caso interessante que eu fiz uma consultoria. Acho que melhor não falar muita coisa assim. Não é consultoria? Mas... e um dos tópicos que a gente estava olhando nessa consultoria era essa questão ESG em geral e vimos a composição de funcionários, né, entre homens e mulheres. E era claro que as empresas que são mais no spotlight, né? Elas estão mais... que são mais foco, que são mais foco, elas tinham um balanço maior. Então você vai ver lá nas estatísticas dela, entre homens temos e mulheres, 45, 55% de homens e mulheres. Fala, bom, tá balanceado, né? Assim, 45, 55. Tá dentro da margem. Ou assim, você vai ver, às vezes até tem um pouco mais de mulher. 10, pelo menos. Exato. Não é um caso extremo. Eu acho que assim, não dá pra gente esperar que vai ter 50-50 em todos os lugares. Não dá. Não vai dar. Vai ter lugar que vai ter um pouco. Se a gente pensasse numa coisa aleatória na média, né? Vai ter um lugar que vai ter um pouco mais de mulher, um pouco mais de homem. Na prática a gente não vê isso, né? Mas se a gente fosse pensar estatisticamente vai ter uma variação ali, um desvio padrão, mas tá tudo bem. Mas o que era muito interessante é o seguinte: quando você fazia a decomposição disso por cargo, então, aí acabou a brincadeira. Ah. Porque essas 45% de mulheres, na sua maioria, eram faxineiras, copeiras, secretárias. Nos cargos mais baixos. E aí, quando você começa a subir... o funil. A gerente... Os 45% diretor, somem, né? Somem. Aí, se você vê 1, 2 mulheres no board, você já tá falando, nossa, essa empresa aqui tá melhor. É realmente triste a situação,
nesse sentido. E essa também é uma forma de um washing, né? Que é o pink washing. Então, você esconder atrás dos números. Você tá mentindo necessariamente? Não, eu tenho 45%. Eu tenho 45% de mulheres no meu workforce, né? No meu quadro de colaboradores. Mas onde estão essas 45% de mulheres? Então, assim, eu tô me escondendo atrás de um dado. Não deixa de ser um washing. Não deixa de ser um washing, porque não é que você tá equilibrado, você tá dando oportunidade igual. Não tá. Não tá. Mas você tá fazendo parecer bonito. A fake narrativa. É a fake narrativa. Porque o dado, você brinca com o número, tem um número, mas eu construo uma narrativa. O que você mostra. Sim. E esse é o cenário. A gente trouxe o ponto da diversidade, né, que é um ponto hoje no Brasil que ainda é muito aquém do que seria o ideal. E aí, de novo, a diversidade com todas as interseccionalidades, não é só gênero, né? Então, tipo... a gente tem o que a gente fala do black washing, do purple washing, que é com LGBTQIA+. Então, assim, são discussões que a gente precisa ter como sociedade, né? Mas a gente não fala sobre isso. O que eu entendo, o investidor também não olha sobre isso. Quando olha do ponto de vista econômico, o investidor também não é um ponto para ele, né? Então, porque o investidor é issue salience, o negócio deu burburinho, deu ruído, aí ele vai prestar atenção. Não deu ruído, não é um tema. É engraçado, porque é isso que você estava falando, né? Você fez essa provocação de quando as mulheres saírem de moda, e é um pouco isso. Se a gente se transporta para um momento em que isso era um não problema, ninguém estaria discutindo, né, a composição, por exemplo. Ninguém, né, teria uma questão muito menos saliente, para usar o teu termo. Black Lives Matter. Sim. Perfeito. A onda. Como se a gente nunca tivesse tido um caso de George Floyd no Brasil. Exato, não foi o primeiro, né? No Brasil, a gente tem a cada 23 minutos um George Floyd. Sim. Mas a gente, todo mundo, quadrinho preto, o assunto morreu. Pronto, acabou. Então... Perfeito. E a pergunta que fica, e eu faço muito essa provocação, tanto para greenwashing, até onde a gente vai, os valores que ela coloca nas paredes, não só nos relatórios, né? Que empresa é essa, né? Que organização é essa? E aí, de novo, eu volto para outro lugar. De perpetuidade, gestão e continuidade de negócios. Se a gente for parar para pensar, porque se os valores estão deturpados, porque tudo que a gente falou aqui, seja as fraudes, as fraudes econômicas, seja esses washings, essa tentativa, o brown washing, não importa. Como a gente pode confiar e colocar dinheiro numa empresa que tem uns valores que você não sabe bem? Ela navega, o valor dela é flexível. Né? Adaptabilidade é uma coisa, né? Mas valores... Eu acho que assim, tem essa brincadeira de que estatística, né, e os números, por mais que eles pareçam exatos, na verdade são totalmente subjetivos à interpretação, né? É como você usa no contexto. Pedro, eu queria pegar um ponto aqui antes da gente ir para o próximo, que eu acho que é bem interessante sobre as estratégias de comunicação, que é esse descolamento entre o discurso e a prática, né? O que ele revela sobre como as empresas têm gerido a reputação, né? Quais consequências mais comuns você vê quando essa incoerência ela fica visível, ela vem à tona, né? Então, eu adoraria falar que isso resolve totalmente o problema. Vir à tona já é suficiente, né? Exato. E, infelizmente, a gente não vê isso também. Vou até citar um exemplo que a gente já falou aqui. A gente falou do Dieselgate, né? Então, a Volkswagen no problema de reporte de emissão. Eu acho que esse é um exemplo de como, na verdade, as empresas conseguem se recuperar desses escândalos, né? Acho que ninguém que você for na rua hoje falar, você tem algum realmente ranço, algum preconceito contra a Volkswagen? Dificilmente você vai ver isso. E acaba tendo um pouco de contexto nisso, tá? Também é uma coisa assim, Volkswagen é uma empresa estabelecida, é uma empresa alemã, então a gente vê aqui uma empresa alemã como
bom, são super responsáveis e são tecnicamente impressionantes, não sei o quê. Se a mesma coisa, só para fazer um paralelo, eu tenho até alguns artigos publicados sobre isso. Se isso acontece com uma empresa chinesa, por exemplo, sei lá, se uma das montadoras chinesas que estão aqui no Brasil agora acontece um escândalo desse, será que ela consegue se recuperar da mesma forma que a Volkswagen se recuperou? Começa a envolver também uma coisa de vieses implícitos das pessoas sobre como elas veem um setor ou um país, né, enfim. Então, assim, eu acho que esse descolamento ele é totalmente heterogêneo, dependendo do setor, dependendo do tipo de coisa que a gente tá olhando. Mas, com certeza, num curto prazo, a gente tem uma perda enorme de credibilidade. Né? A gente tem, vou usar essa palavra de novo, um ranço, às vezes, das pessoas. Uma erosão de confiança. As pessoas deixam perder a confiança. Mas isso é muito cultural. Você falou de vieses e é verdade, é cultural, né? E aí eu trago de novo para dentro de casa. A gente tem memória curta. Né? E aí, pro lado bom e pro lado ruim, né? A gente não é do ranço. Culturalmente, o brasileiro não é do ranço. Porque se a gente fosse do ranço, a gente já tinha quebrado um monte de empresa. Que já fez um monte... É verdade. Olha os últimos 5 anos. Escândalos, coisas graves, né? Eu vou falar de uma rede de varejo com uma morte dentro da unidade. E não foi um caso, foram 2. Né? Se a gente fosse do ranço, ela não estaria operando mais. Então, a marca, adivinha, foram o quê? 300 pessoas? Tomando choque, né? Também. 300 pessoas? A gente está falando o quê? De 1 ano? 2 anos? 2 anos, 3 anos? Pouquíssimo tempo. O que aconteceu com a venda? Nada. Talvez no mês seguinte, uma coisa assim. Nada. Só foi sancionada por uma única rede de supermercado que tomou a postura de não e suspender as compras. Uma única rede de supermercado. E eu vou te falar, eu pessoalmente nem sabia disso. Então, uma única rede de supermercado. Então, olha que coisa interessante. Você ia nas lojas, você via produto exposto, normal. Como se nada tivesse acontecido. Entende que é muito da nossa... A gente normalizou. Como era um trabalho na escravidão e, por exemplo, no nosso caso, quase 500 anos, tipo, é mais um e passou. Passou rápido. Mas é rápido demais e uma coisa muito grave. É a questão. Qual que é o tamanho da punição? De novo, volta no seu ponto original, né? Super interessante. Bom, vamos para a estratégia de comunicação, que eu acho que tem umas coisas interessantes aqui para a gente abordar. Dentro desse tema, a gente não poderia deixar de falar, né? Jandaraci, indo para você agora, as empresas, eventualmente, elas escolhem diferentes formas de comunicar a sustentabilidade, né? Algumas formas podem ser mais assertivas e explícitas, né? Outras formas são mais sutis, sugestivas, né? O que motiva essas diferenças de escolha? Exatamente a importância que o mercado dá a ela. Se o mercado que ela atua, né, os stakeholders que estão ali daquela empresa, daquele setor, não valorizam a questão da sustentabilidade ou não dão a devida importância, eu faço by the book. Se é um setor que é muito mais demandado, ela explora muito mais isso. Então, vou trazer a questão das mineradoras das petrolíferas. Em função de todo o histórico delas, ao longo, né, da existência, e aí setor mesmo, você vê que é um pouco mais robusto. Né? Todos os reportes que você vai ver é um pouco mais robusto. Se você pegar reportes, e aí eu costumo dizer, eu não gosto de olhar os 2 últimos. Você pega os 5 últimos, você vê consistência nas coisas, né? Mas nessas muito grandes. Quando não é um assunto que não vai para a agenda, que não vai para a mídia, não interfere muito, não tem ninguém olhando ou não tem regulador, vai no flow, muito suave, não vamos tocar nesse assunto, isso aqui é tema para depois.
Tá? Então, enquanto hoje quem está fazendo com que as empresas se preocupem com isso é regulação. Ou é regulação ou o tamanho da punição. Se não for isso, e é um processo de educação. Eu acho que a gente tem uma missão interessante, que é educar as pessoas a começarem a olhar isso. Muito legal. E aí, Pedro, você falou bastante de riscos e benefícios, né, nas suas análises até iniciais aí sobre o tema. Nessas estratégias que são diferentes de comunicar, né, e a Gendarci deu uma visão super interessante de que motivação está por trás dessas escolhas, né? Como é que você vê os riscos e benefícios dessas diferentes estratégias? E, por exemplo, será que uma comunicação mais explícita ela gera mais confiança ou ela pode também expor mais a empresa e ser um risco em si? Então, essa é uma coisa que pode sair o famoso tiro pela culatra, né? Sim. Você mira em um lugar, acerta em outro, né? Tudo depende do que a empresa realmente está fazendo. Eu acho que, bom, depende disso, mas depende também do quanto que a gente está olhando, né? Quanto mais, a Janara que você comentou, né? Essas empresas que têm mais impacto, assim, as petroleiras, as mineradoras, são empresas que tradicionalmente têm uma preocupação maior em reportar isso, tem reportes mais robustos, por duas coisas. O impacto delas é muito grande e é muito visível, né? E é algo que as pessoas olham muito. É um setor muito visado. Vamos lá, pensando na perspectiva da empresa. Eu vou ter que fazer... De algum jeito, eu vou ter que endereçar isso, tá? Ou eu vou endereçar de uma forma verdadeira. Então, eu vou realmente fazer ações sustentáveis, eu vou melhorar minha cadeia de produção, eu vou treinar meus funcionários. Enfim, eu vou realmente colocar o esforço devido, né? O que a sociedade espera, o que os investidores esperam. Eu vou de fato fazer isso. Ou eu vou tentar dar a impressão que eu faço isso. Né? E aí, literalmente essa é a definição do greenwashing que a gente está falando, né? Assim, eu preciso de algum jeito lidar com isso. Então, se eu tenho vamos para o caso onde a empresa não está realmente colocando tudo que ela deveria colocar, fazendo tudo que ela deveria fazer. Bom, mas o padrão de reporte ali dos negócios normalmente é muito robusto. Então eu vou lá e eu coloco um reporte super robusto. O que eu quero dizer com robusto? Eu forneço evidências ou forneço números, né? Eu forneço um material mais tangível. Eu trago materialidade. Exatamente. É o que a gente fala, materialidade. Eu trago materialidade. Uma coisa é eu falar assim, olha, estamos revigorando as florestas tropicais do Brasil. Outra coisa é falar, estamos, nesse ano de 2024, plantamos 5.327 árvores na área da Serra do Mar. Você consegue ver claramente a diferença entre essas duas coisas. Uma é totalmente vaga. O que é a gente está realmente transformando? E aí, você sabe uma pergunta capciosa? Não está plantando pinheiro na Serra do Mar, não, né? Porque, tipo, no ecossistema. Sim, porque é verdade. O que você está fazendo, o que é que você está fazendo? De fato, né? Então, você vê que a Jana se trouxe ainda mais... Dá para ser cada vez mais específico, né? Exato. Que espécie que é essa? Estamos como que você plantou? Porque você sabe que esse é um grande problema hoje, né? Nesse processo de reflorestar e tudo mais, trazer espécimes que não são do lugar. Não são nativas da área. Não são nativas do lugar. E prejudicando todo o ecossistema, gerando mais problema do que solucionando, sabe? Então, assim, tudo... cada vez o buraco é mais embaixo, né? A gente pode, mesmo que ela esteja fazendo alguma coisa, pode ser que ela estava fazendo uma coisa errada. Não, às vezes, não por maldade, às vezes simplesmente por desconhecimento, ou falar, preciso plantar árvore, ok, vou plantar árvore. Eu faço o que é intuitivo. Sei lá, pega uma semente aí, vamos lá tacar no lugar. Pega umas mudas aí, vai. Exato, vamos lá. Ali já na lojinha, preenche o relatório. Vamos ver o que vai... Preenche o relatório e boa. Exato. Então, a gente pode fazer isso, então. Só que agora, quanto mais
específica a minha informação, mais credibilidade ela passa, né? No sentido, eu acho, é meio improvável que eles estão mentindo sobre plantar 5.327 árvores na região tal da Serra do Mar. Ou 5.327 árvores nativas, né? Ali na Serra do Mar. Então, legal, isso me passa muito mais credibilidade como um stakeholder. No entanto, é muito mais fácil esse tiro voltar pela culatra, né? Porque se eu tenho alguém que realmente decide ir lá na Serra do Mar e contar as minhas árvores, ou ver se o tipo que eu E pela plantei, quantidade você vê por drone, né? com certeza, você não precisa nem disso, exato, é pegar a imagem de satélite. Né? Não precisa, mas assim... Mas se alguém resolve levantar se alguém um resolve número auditar... de fato, falar, tá bom, vamos lá, cadê as 5.320? Exatamente. Então, é muito mais fácil eu me prejudicar com isso. No momento que uma fala mais vaga, ela uma talvez forma de blindar, talvez. passe, assim, passe menos confiança, mas assim... Eu falei que eu tava restaurando a Mata Atlântica. Pode ser duas, eu falei... mudas, pode ser. Exato, Sim. eu plantei uma, tá aqui. Tá lá. Quer ver? Tá aqui. Então, é um trade-off essa questão. E não é só isso também. Eu tenho uma outra possibilidade, que é não falar. Eu posso não falar e dar outros jeitos de comunicar o que eu quero. Eu quero comunicar que eu sou uma empresa super... eco-friendly, socialmente responsável, né? O que eu faço? Bom, eu tô lá no meu annual report, tá? E eu tô falando lá, eu vou falar de um caso verdadeiro, tá? Um caso real. A empresa, você olha a página, o texto dela, falando sobre como o acidente foi desastroso, tirou vidas, e que é uma coisa que é muito pesado para a sociedade, para eles e como estão. E a foto dessa página é um funcionário, um produtor ali numa estufa, segurando, sim, uma mudinha de planta com terra verdinha, bonitinha, a mudinha ali saindo. O imaginário de sustentabilidade. Exatamente, assim, então você vai ver a página é verde, é o cara segurando uma mudinha, assim, um negócio de terra que forma até um coração. Banco de imagem. Banco de imagem. E aí, mas é verdade. E aí é isso. As criancinhas, é tudo banco de imagem. É um jeito pessoal que você... é um jeito de greenwashing isso, ou é um jeito de fazer esse descolamento. Eu tô falando talvez uma coisa no texto, ou não tô falando, mas eu tô brincando com o imaginário da pessoa. Eu tô dando um nudge, né, que a gente fala, né, um subliminar. Eu tô fazendo uma coisa que, assim, a pessoa associa aquilo já. Associa o verde. Nossa pesquisa mostrou, a gente fez um gráfico histórico simplesmente do verde nos relatórios. Ah, é? É. Olha só. A Essa- quantidade E de ao longo verde do tempo, interessante. a quantidade de verde, da Vai cor aumentando. verde o nos uso da relatórios... cor verde, quer dizer. o uso das cores verdes. Então a gente... É semiótica, gente. É pura semiótica. Agora, Porque a comunicação visa é informação. verbal e também E não, não assim, E é simbólica. Né? é simbólica. Exatamente. e a gente tem que ter mais atenção ainda agora com o uso da inteligência artificial. Ah, sim, perfeito. Né? Aí é outra Aí pimenta no É outra pimenta que a gente caldeirão pode aí. jogar no caldeirão. Pimenta bem ardida, por sinal. Hum. Essa daí é Essa é bem bem- ardida. Essa daí não dá Porque pra comer. você consegue produzir o vídeo daquilo. Então, você consegue dar uma certa realidade, entre aspas, né? Que aquilo realmente está acontecendo. Então, é um outro ponto a questão do uso ético da inteligência artificial. Mas, Jandaraci, para encerrar aqui, na sua visão, a gente vai falar um pouco mais de ferramentas de análise aqui para fechar, né? Na sua visão, como as empresas estão usando ferramentas de análise de comunicação para gerir a reputação? Eu tô pegando o gancho aqui dos relatórios, você colocou esse ponto super complexo aí da inteligência artificial, né? O Pedro trouxe todos esses desafios de não só como eu comunico, né, como eu escrevo a frase, como é que eu me posiciono, mas é todo as cores, o ambiente, o contexto e tal. Como é que as empresas estão usando, né, vou repetir aqui, as ferramentas de análise de comunicação para gerir a reputação nesse contexto? Elas usam
all the time, principalmente as redes sociais têm sido um grande termômetro. E tem ajudado vamos dizer assim, a simplificar a linguagem para trazer esse tipo de informação. Ela fica mais palatável para quem alcançar audiências, né? outras audiências. Então, hoje, essas ferramentas de mensuração de comentários, posts, reviews em rede social, ela é muito utilizada. Aí você vem para aquela coisa tradicional do NPS, né? Tipo, sim, clássico. Clássico e cheio de problemas. Eu vejo que está cada vez numa zona mais cinza. Né? Porque depende para a base que você mandou. Né? De como você estatisticamente limpa essa base. Então, o NPS ele vai mudar, né? Porque eu vou desconsiderar qual critério que eu estou considerando, os quantos por cento piores e melhores respostas eu estou desconsiderando para poder fazer aquele reporte. Então, hoje é muito mais complexo nessa coisa de reputação, mas também as redes sociais é um termômetro muito bom de quando alguma coisa não legal estoura ou quando uma coisa muito legal estoura. E aí a gente vai depender do indivíduo. Observe que os maiores situações de escândalo ou situações onde alguém precisou ou os reguladores precisaram atuar ou a população foi através de denúncia. Então, a importância que as empresas têm de ter transparência e engajamento de colaboradores, porque o engajamento sempre vem de dentro, né? O quanto é importante. Cuidar das pessoas. A gente sair da mensura da ferramenta de mensuração para falar de gente. Porque o que derruba qualquer ferramenta de mensuração, NPS, são pessoas. O indivíduo pode jogar reputação. Principalmente hoje com as redes sociais, o poder de alcance das redes sociais, jogar qualquer estratégia de comunicação sobre sustentabilidade em 2 minutos no lixo. Pedro, aí para encerrar, quando a gente vai para academia e produz estudos, né, que tem análises rigorosas e tal, essas ferramentas de análise elas se tornam ainda mais importantes, né? Então a gente tem na academia tem uma preocupação grande com isso. Mas pensando no uso das ferramentas de análise, né? Que caminhos você vê para tornar essas análises ainda mais completas e confiáveis? Então, assim, primeiramente, eu concordo totalmente com a Jandaracy que as pessoas, né, são muito mais importantes do que as estatísticas. A gente vê mesmo, que a gente já falou várias vezes aqui do Dieselgate, né, saiu com um whistleblower, né? Foi com uma pessoa, um funcionário, que foi lá e denunciou, né, para as autoridades que estava tendo essa fraude e depois foi investigado. Pensando numa coisa prática, no entanto, para de novo, investidores ou nós acadêmicos, temos o recurso para sair entrevistando funcionários de todos os lugares, vendo as pessoas, tudo. Então, em grande escala, por mais que eu concorde que a gente precisa ter esse approach que eu dizer mais qualitativo, né, humano, a gente ainda precisa tentar melhorar muito as métricas. E eu acho que eu consigo falar mais do lado de investidores que acabam, investidores sofisticados, né, investidores grandes, institucionais, que empregam muitas ferramentas que são estado da arte em análise textual, né, processamento, então, em processamento de linguagem natural, né, de texto. Então, ferramentas hoje que conseguem ler os reports automatizados, assim, milhares e milhares de reports, e condensar a linguagem, já consegue entender se essa linguagem está abstrata ou se ela está materialística, né, se ela está realmente precisa, se o sentimento, em geral, é positivo ou negativo. Então, sentimento positivo estamos indo muito bem, ou estamos cada dia melhor. Sentimento negativo bom, aqui esse negócio tá meio ruim, né? Então a gente consegue ver essa linguagem, atrelar isso a conteúdo. Só que o problema é que as empresas também sabem disso. Muitos reports, então, a gente vê hoje em dia que são feitos para processamento de inteligência artificial ou para ferramentas de machine learning.
de processamento textual. A gente já viu, teve casos até na academia também, não é só empresas, a gente vê isso. Vários papers de revistas como Nature foram retratados porque os pesquisadores colocavam texto em branco. Ah, eu lembro disso. Colocavam texto em branco nas páginas. páginas. A avaliação da inteligência artificial. Exato. Quando ia para o sistema lá para achar uns revisores mais apropriados para isso, tema, eles pegavam esses texto em branco, que não era visível, né, pro olho humano, para quem estiver lendo. Isso acontece em empresas também. Eles fazem um report já pensando que os grandes investidores estão usando. Eles estão usando essas ferramentas. O que a gente vai ter que pensar sempre, eu acho que é o grande ponto de tudo que a gente tem discutido aqui, é ética e integridade. A gente vai estar falando agora de uma outra coisa, que vai ser super difícil de mensurar, né, estatisticamente e tal, mas a gente tem que falar muito sobre a cultura da ética e da integridade dentro da comunicação, dentro dos reportes. Então, como é que a gente faz? Que é uma coisa que eu falei, vamos deixar de lado e pensar racionalmente, mas, na verdade, né, isso tem que ser embutido. Tem que ser embutido. Tem que ser endereçado, porque é aí que a coisa vai acontecer, né? Muito bom. Pessoal, fantástica a conversa com vocês, muito inspiradora aí ver todas as visões e perspectivas de vocês no tema. Então eu queria encerrar agradecendo ao Pedro Macul, pesquisador do Núcleo de Estratégia do INSPER, e a Jandaracy Araújo, conselheira de empresas, pela participação de vocês nesse episódio. Foi um grande prazer, obrigado por terem topado esse momento aqui conosco e compartilhar, né, a generosidade em compartilhar o que vocês sabem muito sobre esse tema. E agradeço a você que nos acompanha até aqui. Fica o convite para que você assista ou ouça os episódios dessa série sobre sustentabilidade, especialmente preparada para você, com o intuito de aproximar mercado, academia e sociedade para um debate cada vez mais amplo e profundo sobre um tema tão caro para todos nós. Muito obrigado.